Bom dia a todos, sejam todas bem-vindas, mamães, papais, esses espíritos que estão voltando à Terra, todo o nosso grupo que estamos reunidos em oração. É o meu bom dia e nós estamos reunidas para a terceira aula do 7º encontro de gestantes do grupo Luz e Amor, né? Nós estamos aqui com esse objetivo, né, de ajudá-las a viver e sentir a gestação nos passos de Jesus. E é a Ele que nós recorremos agora, pedindo a proteção, a fé, a luz que precisamos para que seja feita nessa aula a vontade de Deus nosso Pai. Então vocês são a razão de nós estarmos aqui, né? Vocês que fazem parte desse 7º encontro de gestantes. E nós estamos, né, num formato diferente do que nós havíamos combinado, respeitando aí as mudanças, né, que estão tão necessárias na nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o isolamento ele precisa ser respeitado, né, para que essa epidemia acabe, né? E o esforço nosso de cada um pode salvar muitas vidas. Então é por isso que nós estamos nesse formato, para dar continuidade. Nós precisamos de muita calma, de muita responsabilidade, né? E a certeza, a fé, né, de que essa experiência ela vai ser valiosa na nossa evolução, né? Nós, lógico, nós vamos sentir essa energia diferente, nós vamos ter impactos na nossa vida, né? Nós fazemos parte de tudo isso, mas nós podemos, né, fazer diferente, nós podemos cuidar do nosso estado emocional. O momento é para que nós nos adaptemos às mudanças, que a gente consiga fazer um planejamento, né? Qual a melhor forma de ficarmos isolados em casa, né? Na medida do possível, reorganizar nossas rotinas e realmente mudarmos nossas atividades, procurar se dedicar a algo que você goste em casa, né? E que as nossas irmãs gestantes se sintam protegidas. Vamos aguardar, vamos ter fé, né? A ciência, a espiritualidade está aí para nos esclarecer e que nós possamos realmente confiar, né, em Deus, que tudo vai se resolver da melhor forma possível, tá bom? O tema da nossa aula é gravidez, incorporação mãe-bebê, emoções, sentimentos e vínculos da tríade mãe, bebê e pai. Nós dividimos essa aula em 4 partes para ficar mais fácil o entendimento, né? A gravidez do evangelho, as fases da gravidez, né, as mudanças que vocês estão passando, mas nós vamos aprofundar mais na parte emocional, na parte cognitiva, né? A importância das emoções e dos sentimentos na nossa vida e o vínculo, né? O que é possível, o que já posso fazer, o que vocês já podem fazer pelo bebê. As obras que nós buscamos os recursos para falar com vocês é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gestação à Luz do Afeto, que a Maria Teresa Maldonado ela é referência no assunto, né? A Anabela Sabino, e que traz para nós aí conhecimentos à luz da ciência, né? A Psicologia da Gravidez. Tem um livro, esse Gestação à Luz do Afeto, depois tem como nós disponibilizarmos para vocês em PDF, vocês podem ler o livro, tem vários exercícios de relaxamento, tá bom? E essa aula também, nesse novo formato, ela vai ser uma aula mais breve, né? Mesmo porque o vídeo não fica muito pesado, mas depois nós estamos à disposição para conversar com vocês por mensagem.
Então, essa parte da gravidez do Evangelho, na verdade, é uma continuidade das aulas que vocês já tiveram. Acredito, corrigindo a minha aula, parece que é a quarta, né? Se eu não me engano. Então, é uma continuidade mesmo do que a Marlene já conversou muito bem com vocês, a Ive, né? Que o caminho, né? A forma com que Deus elaborou para nós, para que a gente chegue, né, até Ele, é a reencarnação, é voltar de novo ao planeta. Né? Então, vocês estão submetidas à lei de reprodução nesse momento. Vocês estão seguindo, atendendo aos desígnios de Deus com esta gestação. Né? E a gravidez, ela é esse período, né? Ela é uma transição, ela é um caminho, né? que traz o espírito ao mundo corporal. E que existe muita diferença entre esperar, né? E entre vivenciar. Então, hoje, o que a ciência traz para nós? Traz um conceito de feto competente. Então, o que é isso? É que o feto, ele é dinâmico e ele te entende, né? Então, essa é a importância, né? Essa é a riqueza desse momento, de fazer a sua gestação ser diferente, né? Aproveitar cada minuto e não apenas esperar. Né? E aproveitar como? Né? É isso que nós vamos conversar hoje. Né? O que nós já temos oferecido ao nosso filho? Né? Em que ambiente ele está se desenvolvendo? Que pensamentos, que sentimentos têm dominado as nossas vidas? Né? Então, nós temos a oportunidade de oferecer ao bebê uma intensa estimulação. Né? Então é intensa, a todo instante você está vivendo realmente a sua gestação. Por quê? Porque você vai ser capaz de sensibilizar a dinâmica psíquica desse feto, né? Para a felicidade, que é o objetivo maior da nossa existência. Nós estamos condenados a ser felizes, né? Então, que nós possamos praticar esse objetivo de Deus na nossa vida. Né? Que felicidade é essa? Né? Será que é a ausência de sofrimento? Então, tudo isso nós vamos poder pensar juntas. Essa aula, se nós estivéssemos juntas presencialmente, eu iria colocar a música, nós iríamos fazer um momento de introspecção, de contato com a barriga, acariciar, né? Mas depois eu vou junto com o vídeo, nós vamos disponibilizar essa música. Então é muito importante que você ouça, vocês, né, que estão grávidos juntos, né? Toda a família, e se conecte com o seu bebê. A gravidez, especialmente a primeira, ela envolve uma reorganização a todos os níveis: biológico, cognitivo, emocional, social, transformando a relação da mulher com seu corpo, mente, emoções, alterando a vida pessoal, relacional, familiar, profissional e social, constituindo assim uma transição desenvolvimental. Então, o que eu tenho para falar com vocês vocês não estão no seu estado normal, né? Vocês não estão como vocês eram antes. Tudo está mudando, né? A quantidade de sangue circulando nas suas veias, uma enxurrada de hormônios, né? Então isso vai alterar, isso altera tudo na sua vida, né? E essa oportunidade, ela é uma oportunidade de desenvolvimento, ela é transitória, é uma oportunidade de evolução, muito importante. Né? Então não é só um bebê que vai nascer uma mãe, vai nascer um pai, né? É uma oportunidade ímpar na vida da pessoa. E a gravidez, ela se desenvolve em algumas fases, né? Em 3 fases. Né? Então tem mudanças que elas são físicas, é possível ver essas mudanças. E tem mudanças que são psicológicas,
emocionais. Hoje não se fala mais em gestação por meses, né? Então é por semana. Na primeira fase, são as primeiras 12 semanas, né? Então, como que é essa fase? Essa fase, e ela varia também de gestante para gestante, mas existe meio que um padrão, né? A gente encontra essa mudança na primeira fase, nessa ambivalência. O que é que acontece nessas primeiras 12 semanas? Ambivalência é você sentir dois sentimentos contrários ao mesmo tempo. Você querer e não querer, né? Você amar e odiar, você está feliz e triste. Então isso é natural que aconteça com vocês, né? Essa dúvida, essas sensações que vão e voltam, né? Isso é muito natural de acontecer. Por quê? Porque não há nada concreto ainda, né? Parece que nada mudou ainda e ao mesmo tempo mudou muita coisa, tá? Há casos, né? São exceções, não é a maioria, em que pode acontecer algo patológico, né? A rejeição mesmo dessa gestação. Então, se caso isso aconteça, é importante falar com o médico, que ela seja encaminhada para uma avaliação psicológica, para um suporte, certo? E a gestação, gente, ela acontece de uma forma para dar certo, tá? Então, ela não é doença, ela é uma fase do desenvolvimento da pessoa. Então, é importante que vocês confiem nisso, tá? Que a probabilidade de dar certo é muito maior do que de dar errado. Na segunda fase, que é o segundo trimestre, são mais 12 semanas, é a fase de maior estabilidade emocional. Por quê? Porque aí sim a gestação ela passa a ser incorporada pela gestante, pelas pessoas que estão à sua volta, porque já dá para ver, começa a ver a barriga, os movimentos fetais, né? Então ela já se torna bastante real. Então essa fase é a fase mais propícia para você cuidar das modificações que vão precisar ser feitas, né? É um momento em que a gestante ela tem mais disposição física, certo? E a terceiro trimestre, ele é parecido, o nível de ansiedade tende a aumentar como no primeiro trimestre, tá? Por quê? Aproximação do parto, aproximação do desconhecido, e muitas preocupações podem vir à mente, né? A chegada do bebê, a questão da sexualidade, né? Como vou fazer meu planejamento familiar, como não vou engravidar de novo, né? Os cuidados com o recém-nascido, quem vai ser mãe pela primeira vez, certo? A volta ao trabalho, uma série de coisas. E hoje a tecnologia ajuda muito, existem aplicativos confiáveis em que você pode acompanhar essas mudanças, né, acho que semana a semana, certo? Então seria importante vocês fazerem esse acompanhamento, fazer o pré-natal, né, se dedicar a essa parte física. Então, aqui é um resumo nesse slide, né? De acordo com cada fase da gestação, vai surgir reações e pensamentos, né? Diferentes. Por exemplo, dúvida de estar ou não estar grávida, medo de dilacerar parte do corpo, de não recuperar a forma, sentimentos de inadequação, né? De não estar mais com o corpo que tinha, de ser ineficiente, né? Porque fica comprometida a marcha da gestante, tudo, o olfato, todos a sua parte sensória, né? É toda destinada ao cuidado desse feto. Todos os sentidos da gestante ficam alterados. Pode aparecer sentimentos de culpa, né? Por ser prisioneira, por alterar a rotina. Pode aparecer muita alegria, apreensão, abandono, né? Isso é de cada caso. Pensamentos de não ter leite suficiente, ter um bebê mal formado, de uma personalidade ruim e o medo de morrer no parto.
né? Esse é o grande fantasma que assola a gestação, tá bom? Mas a gravidez, ela existe para dar certo, tá bom? O que é importante que a gente pense agora, né? Então, vocês estão passando por um período de grandes mudanças. E toda mudança, ela tem perdas, mas ela tem muitos ganhos. Então, observe se você não está supervalorizando muito as perdas e não os ganhos, né? Então é importante que nesse momento da vida de vocês não tomem decisões sérias nesse momento, né? Porque como eu disse, vocês não estão em estado normal, né? Tá tudo se reorganizando no seu corpo e na sua mente. Então, a probabilidade de você se arrepender, né, de você não tomar uma decisão com base naquilo que você realmente pensa e sente é grande, tá? Então espere, né? Agora o momento é da gestação. Tudo o restante pode esperar, tá? A salvo em casos em que você passe por problemas sérios, né? De, de violência mesmo. Então aí sim precisa tomar decisões sérias. Então, e tudo isso vai ser potencializado ou minimizado de acordo com o impacto do apoio que essa gestante vai ter, do apoio familiar e social que ela vai ter, né? Porque todos os envolvidos fazem parte da nutrição dessa gestação, né? E a gestante também, eu falo que a gestação, ela é um ato, é uma oportunidade de desenvolvermos a nossa humildade, né? Aceitar a ajuda, né? Uma gestação, ela não acontece sozinha. Apesar da gestante ela ser a protagonista, né? Ela ser protegida por lei, ela precisar desse apoio, né? É dela que depende a gestação, ela é a protagonista, mas ela não acontece sozinha, né? A gestante precisa de apoio, a mãe, quando ganha o bebê, precisa de suporte, precisa de ajuda. Para quê? Para que toda a sua atenção, toda a sua energia física, psíquica, seja destinada a esse feto, a esse bebê que veio ao mundo. Tá? Então, é um período mesmo da mãe mais receber do que dar. Né? Ela vai necessitar mais de afeto, mais de proteção, mais de cuidado. E aí nós precisamos cuidar desse pai, né? Porque ele é peça fundamental também, mas ele não é o protagonista. E nem por isso ele é menos importante, né? Só que ele vai ser excessivamente solicitado e privado de atenção, porque a gestante ela está numa outra sintonia, ela está numa outra perspectiva, né? Então, o pai também vai desenvolver medos, né? Medo de ser explorado, medo dele ceder e a mulher não vai ficar mimada para sempre, né? Então, assim, confie. Essa fase vai passar, faça o melhor que você puder, da melhor forma, que o resultado vai ser muito bom, né? E a oportunidade desse pai desenvolver a sensibilidade, desenvolver esse lado sensível, né? De entender as mudanças, e a responsabilidade de você estar também gestando um filho, tá? Você não é o protagonista, isso precisa ser aceito, tá? Mas você é peça fundamental no desfecho feliz desse nascimento e dessa gestação. Então, assim, qual a importância, né, disso tudo? Mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, e vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar à disposição também esse trailer desse filme para vocês assistirem. Você já olhou para uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela?
Sou tristeza. Oh, que bom. Eu sou alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? A gente aceita. Depois que você encarar essa... Então esse é um trailer do filme Divertidamente, que vocês já devem ter assistido. Se não assistiu, não perca essa oportunidade. E nós temos emoções básicas, né? Nós já nascemos, desde o ventre, nós temos essas emoções com a gente. E as emoções e os sentimentos, eles vêm pra gente com o mesmo nome, mas esse slide eu gostaria de mostrar para vocês, fazer uma distinção que faz muita diferença na vida da gente, na forma de educar a criança, a gente entender essa diferença, tá? Então a emoção é basicamente o que vocês viram no trailer do filme, né? Ela é uma reação a um estímulo do ambiente, é uma reação do cérebro, né? Do nosso sistema autônomo mesmo. Então causa mudanças físicas, né? Como palpitação, taquicardia, choro, suor, né? Ela é fisiológica, ela é de curta duração, a emoção. A emoção, ela é pública. A emoção você não tem como esconder das pessoas, né? Então as emoções básicas são as primárias, né? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. Então, quando muitas vezes os pais estão com as crianças, observar se é apenas uma emoção passageira, né? Se aquilo fosse continuar, aí sim nós vamos buscar estratégias para desenvolver da melhor forma possível. Então, a emoção, ela é básica na nossa vida, ela faz parte da nossa vida e ela precisa ser validada. Então, quando você está com uma criança e ela sente raiva, né? Então, na maioria das vezes, nós orientamos nossos filhos que ele não pode sentir raiva, né? Que ele não pode sentir medo. Né? E nós temos clichês aí, né? Homem não pode chorar, uma série de frases prontas aí. E é muito pelo contrário, isso não vai dar um resultado muito ruim se você não validar as emoções do seu filho. Né? Isso vai comprometer a autoestima dele. Meu filho, eu tô vendo que você tá chateado, tô vendo que você está com raiva, né? Nós vamos precisar esperar um pouco, esperar você se acalmar. É ruim mesmo. Aí a mamãe também sente raiva, só que nós precisamos orientar a nossa raiva, né? E você vai ajudar a criança que está com raiva a canalizar essa energia. Não que ela não possa sentir raiva, a questão é o que eu faço com as minhas emoções. Né? Na verdade, é a atitude que eu tenho quando eu estou com uma emoção aflorada. E aí sim, ela pode se tornar um sentimento. Né? Aí, o sentimento ele é resultado dessa experiência emocional. Né? Então, cada pessoa vai interpretar de acordo com a sua história de vida, e aí por isso a importância de viver a gestação, a importância dos primeiros anos de vida. Então vai depender também dessa personalidade, desse espírito, né? A parte que vem com ele já, da sua vida pregressa, da cultura, né? Da onde ela está inserida, e da criação. Então o sentimento ele é psicológico, ele não é físico, ele é duradouro. Né? A emoção ela é rápida, ela passa, em 20 minutos ela passa. E o sentimento é fácil de esconder, né? Você pode estar sorrindo para a pessoa e estar com ódio dela. Diferente da raiva, né? Que você vai ter sinais físicos, tá? Então aqui algumas emoções que foram interpretadas, né? A preocupação, então por exemplo, o medo.
é uma reação fisiológica do corpo, mediante um estímulo. Agora, a preocupação, ela já é o medo interpretado, né? Você começa a criar coisas em cima de pensamentos, de algo que não é concreto ainda, porque o nosso cérebro ele não separa, né, pensamento de realidade. Então isso é todo um trabalho cognitivo a ser feito. Então o ódio, né, é um sentimento, é a emoção da raiva, quando você começa a interpretar aquela emoção, né? Então, por exemplo, quando a criança está brincando e de repente quebra o seu vaso lá da sala, né? Então, se os pais chegam e falam, nossa, o que você fez aqui? Né? Isso vai gerar toda uma interpretação daquele evento. Agora, os pais podem chegar e falar, nossa, meu filho, o que aconteceu aqui? Né? E lidar com as consequências daquilo. Então, faz toda a diferença, certo? E, assim, se nós fôssemos aqui dar nomes para os sentimentos, daria uma lista de mais de 50 nomes, tá? Então, isso é algo, porque é algo fruto da interpretação da pessoa. O que eu trouxe aqui nesse slide para vocês é um modelo básico da terapia cognitivo-comportamental, né? A psicologia tem várias correntes, e esse é um modelo que a ciência, é um dos modelos que a ciência entende o comportamento humano, tá bom? Isso acontece na nossa vida inúmeras vezes ao longo do dia, centenas, milhares de vezes na nossa vida, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que isso pode ser usado no dia a dia de vocês. Então assim, nós sempre vamos ter um fato, né? O que é um fato? Um fato é algo que todo mundo vê igual. Tá? O bebê não para de chorar. O fato é igual para todo mundo. Tá? A partir de um fato, a pessoa vai ter um pensamento. Né? Esse modelo que eu vou começar a mostrar para vocês é um modelo disfuncional, né? Porque o que a gente ouve muito no consultório? Né? Ah, é certo, é errado, é certo eu fazer isso com meu filho, é errado. Essa questão de certo e errado, ela pode gerar muita culpa. Né? Então eu costumo trabalhar com se é funcional ou não é funcional. Funciona? Ou funciona para quê? Funciona para gerar mais medo? Funciona para gerar mais dúvida? Né? Então é nesse sentido. Então você está lá, seu bebê não para de chorar. Num pensamento disfuncional, não vou dar conta de cuidar do meu filho. Automaticamente você vai ter uma emoção, um sentimento. Né? Uma tristeza, uma ansiedade, e você vai ter uma ação, né? Que pode ser entregar o bebê para outra pessoa, né? Então, e um momento mais funcional, um exemplo funcional desse mesmo fato, né? O bebê não para de chorar. Então você pode ter um pensamento assim, funcional. Meu bebê está comunicando algo, né? Então chorar é algo muito valioso do seu bebê. Ele não fala, ele não consegue se expressar, então ele vai precisar chorar, né? Se ele chora, ele é saudável, né? Ele se comunica. E como você nasceu uma nova mãe, um novo pai, você vai aprender a se comunicar com seu filho. Então você vai pensar, o que meu bebê está precisando? Você vai ter uma emoção, um sentimento totalmente diferente, né? Você vai ter uma emoção de cuidado, de curiosidade. E um outro comportamento, né? Você vai se asserenar, você vai observar seu bebê com calma, você vai procurar estabelecer uma rotina com ele, saber o que mais se repete, né? Você pode até ouvir conselhos, pode até buscar, lógico, ajuda, mas você vai se conectar com seu filho, porque você entendeu que aquele fato, né? Você reorganizou seus pensamentos de uma forma saudável, de uma forma para te ajudar. Né? Porque as preocupações, elas são de duas naturezas, né? Tem preocupações produtivas e tem preocupações improdutivas. Então, observe se a sua preocupação ela é produtiva. Tem algo que você pode fazer? Né? Agora, se a sua preocupação, você se sente impotente, não tem nada que você pode fazer, ela é excessiva, né? E o sentimento
é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo de crescimento pessoal. Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isso, simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da vida mental. Né? Então, os nossos sentimentos é o caminho do nosso autoconhecimento. E a quarta parte da nossa aula, né, que é o vínculo da mãe, bebê e pai. Então, o que acontece? O vínculo, ele não é biológico. Nós precisamos entender isso. Né? Então, não basta você gestar um filho e dar à luz para você ser mãe. Né? Aí sim é a participação do pai. Aqui ele está de igual para igual. Né? Ele pode desenvolver o vínculo tanto quanto a mãe, porque ele é tecido no cotidiano. Né? E como tecer esse vínculo? Né? Participando das consultas, do ultrassom, dos cursos, né? Do parto, que é o que vocês já estão fazendo. Então, a mãe, seria importante que o casal se comunicasse da melhor forma possível. Por exemplo, você sabe que a consulta, sei lá, é dia 12 de abril, do pré-natal. Mas ele vai esquecer muitas vezes. Então, mande uma mensagem na véspera, né, ou na hora, lembre ele à noite, porque a chance de vocês fazerem isso juntos vai aumentar, né? E vocês podem ler sobre o desenvolvimento do feto, sobre o parto, pós-parto, sempre em fontes seguras, né? Ajudar nas tarefas domésticas, procurar uma forma de estar em um contato mais próximo, né? Ouvir o coração do feto, então se aproximar da barriga, né? Acariciar, tocar os movimentos. Então a gestante ela pode sinalizar para as pessoas, né? Ao momento que o bebê está mexendo, falar, né? Para o feto, participar dos preparativos do enxoval, né? Imaginar, então assim, criar também na mente, imaginar abraçando, acariciando o bebê, né? Isso é muito importante. E como que precisa ser essa conversa, né? Ela precisa ser diária, né? E pode ser em voz alta, o melhor é que fosse em voz alta, mas se não puder, fale no pensamento. E vai falar o quê? Você vai se apresentar para o seu bebê, né? Fala seu nome, o nome do papai, apresenta a casa, apresenta os cômodos da casa, apresenta a família, fala do seu dia a dia, né? Fala das suas emoções, tudo. É natural, é da forma mais natural possível, tá? Sempre de uma forma funcional, positiva. E o feto, né, ele vai incorporar a voz, a emoção e o sentimento que ele está sendo desenvolvido. Então a neurociência está aí para mostrar, para provar, né, que o feto reage ao som, à luminosidade, ao toque, ao estado emocional da sua mãe. Né? Esse livro que nós vamos disponibilizar, Gestação à Luz do Afeto, ele tem um capítulo, ela trabalha com regressão de memória e ela tem um capítulo, né, com esses depoimentos desses fetos, tá bom? Então, a mãe gestante, ela bem integrada com o seu bebê, ela vai atuar no sentido de aproximar e valorizar o companheiro, tá? Por quê? E eu peço a vocês, né, se esforcem para que isso aconteça, tentando entender que ele é o pai dessa criança, né? Independente da relação de vocês como casal, né? São coisas que seria bom acontecer juntas, mas se isso não for possível, que ela pode ser muito saudável a relação pai e mãe. Então muitas vezes a gestante impede, né? Isso é ilegal, né? Impede o acesso, o contato, e isso vai trazer perdas para o seu filho, tá? Porque é nessa união, né?
do pai e mãe na criação dos filhos, que nós vamos ter um resultado bastante positivo. Então, esse clima de intimidade, ele pode ser desenvolvido, né? Na pressa, na correria, né? Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo e nos dedicar a isso, olhar nos olhos das pessoas, né? Tocar a barriga do bebê, trocar, né? Deixar o pai trocar, deixar dar banho, e a amamentação, né, gente? Que é importantíssimo, né? Imprescindível para a saúde do bebê. Então, não são coisas mirabolosas, não são grandes coisas que vão tecer esse vínculo, são os pequenos cuidados, tá? Que vai fazer com que esse feto se desenvolva da melhor forma possível. Então, tem conceitos aí de atenção plena, né? A ambiência, que é tudo que está ao redor, e a mesmice, que é um conceito também que muito desenvolvido, que é a importância dos primeiros 1000 dias a partir do início da gestação até os 2 anos de idade. Países de primeiro mundo, Alemanha, a França, a Inglaterra, não sei se eu estou acertando aí o nome dos países, mas a licença maternidade chega até a 3 anos. Na Alemanha, acho que é na Alemanha, são 3 anos. Por quê? A criança precisa da mesmice no início da vida, né? O cuidador principal, né, a mãe, né, de preferência, ela não deve se afastar da criança por mais de 4 horas, né? Então, a criança precisa desse ambiente, porque o útero, né, na raça humana, na humanidade, né, no ser animal que nós somos, a gestação não dura só 9 meses, né? Esse bebê vai nascer e esse útero precisa continuar acontecendo fora. E essa é a importância dos 1000 dias, que seria até 2 anos de idade. Então, o mesmo cuidado que vocês estão tendo com essa gestação, né? Nós temos aí a placenta que filtra as impurezas, né? Isso vai precisar continuar quando esse bebê nascer, né? Cuidar desse ambiente à volta. Por quê? Então, a arquitetura cerebral desse feto vai depender da qualidade dos relacionamentos que ele vai ter. Olha o quanto que isso é sério. Então, nós temos a genética, né? Nós temos um DNA, que lá já está definido a cor dos olhos, definida a estatura, definida a cor da pele, definido toda a carga genética do ser. Só que a arquitetura cerebral dele não está definida. Vai depender, né? E vai depender do quê? Do ambiente à volta desse feto, desse bebê, dessa criança, das experiências que ele tiver. Então, daí a importância do nosso equilíbrio emocional, né? Daí a importância desse momento que nós estamos vivendo, tá? Como vocês viram com a Marlene, né, a responsabilidade, o quanto que os espíritos dos pais exercem grande influência sobre os filhos, né? Então, a família, desde o útero, é a nossa primeira escola de aprendizado emocional, né? O que os nossos filhos estão aprendendo conosco, né? Quais modelos, né, que nós criamos para lidar com os altos e baixos da vida. Então, se vocês observarem, isso é até uma técnica de consultório, os padrões de pensamento, faça lista. Comece a anotar os seus pensamentos. Você vai observar que eles têm um padrão, eles têm um viés. Nós costumamos pensar sempre de uma mesma forma, né? Então, diferente das emoções, que não tem como mudar, não tem como você falar assim, não, você não está sentindo raiva. Não, para com isso, você não pode sentir medo, né? Isso, emoção não se muda, gente, tá? Emoção se direciona. Agora, o que é possível mudar? Pensamento.
É possível e é preciso mudar pensamento, tá bom? Então, o que a literatura mostra para nós? Que 90% dos nossos pensamentos são falsos. Isso é sério, né? Então, por isso, listar os nossos pensamentos. Buscar as evidências do nosso pensamento. De tudo que nós já pensamos, o que mesmo aconteceu? Né? Então, nunca é tarde para a gente começar. Não importa como nós vivemos até hoje, não importa qual foi o padrão das nossas emoções até hoje. Isso não importa, né? O que importa é que essas atitudes equivocadas do passado, elas podem ser redimidas pelo bem que se possa fazer dali em diante, né? Então, o que importa é o momento presente da nossa vida. O que eu vou fazer nesse minuto presente? Como eu estou vivendo? Como eu estou me percebendo? Né? Como está a minha vibração? E aí sim, tudo isso vai refletir nas minhas atitudes e nos meus comportamentos. Esse slide, o último slide, ele é um resumo desse recado que eu vim trazer para vocês, né? Então, a incorporação mãe-bebê, ela é transitória, né? Ela teve um dia para começar e vai ter um dia para terminar. Ela é da natureza. A criação do vínculo, ela é eterna. Ela se fortalece, ela se perpetua na grande família chamada humanidade, é que nós todos estamos inseridos. Tá? Então, eu desejo a vocês que vocês consigam desenvolver um vínculo saudável, né? E não um apego. Né? Que nós possamos, para que possa manter essa proximidade e ao mesmo tempo permitir que esse espírito explore o mundo em condições seguras. Por quê? Porque o vínculo vai estar dentro dele, toda a bagagem que ele precisar vai estar dentro dele. Porque os vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Vós sois o arco dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso curvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. E essa aula nós encerramos ela também com outra experiência de introspecção que eu vou disponibilizar para vocês, para que a gente possa fazer o encerramento e nos colocamos à disposição nesse grupo, né, todas juntas, com as outras aulas também que vão vir, e estou à disposição de vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui e de conversar com vocês no dia de hoje. Meu grande abraço, que vocês tenham muita proteção, sejam amparadas e que tudo vai transcorrer segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Um beijo.